Sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro comigo, André Luiz Querini Vilar, através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Que alegria podermos estar juntos, que alegria podermos estar mais um dia estudando com Emmanuel, estudando as obras deixadas pelas mãos de Chico Xavier. Que alegria podemos aprofundar nestes livros que para mim têm trazido tantas informações, tantas meditações, têm me dado ensejo a tantas reflexões que antes eu não tinha, e eu espero que o mesmo esteja ocorrendo com você deste outro lado. Tenho recebido mensagens, tanto pela TV Mundo Maior, quanto pela TV A Caminho da Luz, pelo WhatsApp do programa. Tenho recebido muitas mensagens de carinho, pessoas de todo lugar do Brasil, de fora do Brasil, assistindo, acompanhando, estudando comigo. Eu só tenho que te agradecer pela oportunidade que estão me dando. Eu só tenho que te agradecer por juntos estarmos refletindo e que o capítulo de hoje, mediunidade, possa nos trazer informações a respeito deste tema vasto, profundo e que o Espiritismo fala com tanto amor e com tanta sabedoria. Apenas a título de introdução do estudo de hoje, a mediunidade ela não foi inventada por Allan Kardec. A terminologia mediunidade, médium, intermediário entre o plano físico e o plano espiritual, foram palavras criadas pelo codificador. Até a publicação da codificação espírita, eram palavras que não havia no dicionário humano. Não havia nenhuma cultura essas palavras. Allan Kardec, ele se viu na necessidade de criar palavras, termos, de dar sentidos novos a determinadas palavras, como alma, por exemplo, usamos também dentro do Espiritismo. A mediunidade em si, o fenômeno mediúnico, não foi criado por Allan Kardec e nem descoberto por Allan Kardec. A mediunidade ela sempre esteve conosco na Terra, estudando os povos da antiguidade, estudando a cultura da antiguidade, estudando os rituais da antiguidade. Nós percebemos que de formas diferentes, com jeitos diferentes, já havia o intercâmbio do encarnado, no caso nós atualmente, um vivo, com um espírito que continua vivo do outro lado, mas sem a roupagem carnal. Sempre houve esse intercâmbio. No passado, por não compreender que eram espíritos que continuavam a sua jornada, era muito comum dar o nome de deuses. Então, muitos deuses das culturas mitológicas da antiguidade nasceram advindos da ideia de um espírito. Só que como a compreensão não era profunda e havia muito simbolismo em tudo que eles viam, ouviam e presenciavam, eles davam o título de deuses. Por isso que a maioria das culturas da antiguidade é panteísta, acredita em múltiplos deuses. Mediunidade não é simplesmente ver espíritos, não é simplesmente ouvir os espíritos, não é simplesmente sentir os espíritos. Mediunidade vai além. Mediunidade nada mais é do que toda expressão com as dimensões que compõem o nosso planeta. Da mesma forma que eu sou influenciado pelos espíritos, o meu pensamento também interfere na vida dos espíritos. Mediunidade se dá de pensamento a pensamento. Posso me ligar um encarnado a um desencarnado, um encarnado a outro encarnado, um desencarnado a um encarnado, como um desencarnado a um desencarnado.
é de mente para mente. Mediunidade não ocorre apenas quando estamos encarnados. No plano espiritual, continuamos a ver médiuns, continuamos a ver manifestações mediúnicas, continuamos a ver orientações vindo de regiões mais evangelizadas, mais instruídas, mais preparadas para determinadas atividades que estão a ponto de começar ou de continuar. Isso é importante de nós analisarmos. A mediunidade em si não é um patrimônio do espiritismo, propriamente. Neste tocante, Leon Denis tem uma frase que é muito interessante para o contexto do programa de hoje. Ele diz assim: o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. O pensamento que hoje Allan Kardec nos deixou acerca da mediunidade, acerca da pluralidade dos mundos habitados, acerca da reencarnação, servirá como base para que as outras doutrinas, para que as outras religiões, também vendo os seus alicerces, trabalhando com a sua linguagem, trabalhando com seus exemplos, trabalhando com a forma que os entendem, poderão também compreender o que hoje sobejamente compreendemos desde o ano de 1857, com a publicação em 18 de abril do primeiro livro espírita, o Livro dos Espíritos. Mas para não fugirmos do alvo de nossas reflexões de hoje, o comentário em torno do capítulo 27, Mediunidade, ensina-nos Emmanuel. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médiuns tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos, que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Que a mediunidade tem um papel grandioso dentro do espiritismo, todos nós sabemos, mas não podemos atribuir à mediunidade um protagonismo sem antes trazermos um protagonismo para a nossa própria reforma íntima. Não basta eu ter as manifestações mediúnicas em mim, as faculdades medianímicas em mim. Eu preciso também trabalhar quem eu sou. Bom médium não é aquele médium intelectualizado, não é aquele médium que já leu muito, aquele médium com muito verniz do conhecimento. Médium bom é aquele que procura viver no dia a dia o que ele aprende dentro da casa espírita. Não adianta eu ser um bom médium na casa espírita e ser o contrário fora da casa espírita. Não adianta dentro da casa espírita eu receber comunicações, eu orientar pessoas, eu ser veículo para uma inspiração, sendo que fora eu sou totalmente diferente. Então o bom médium é aquele que procura pela sua reforma íntima, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ser uma pessoa melhor. Por médium não temos que entender santos, porque se fôssemos esperar santidade por parte dos médiuns, nós não teríamos médiuns e não teríamos trabalhos mediúnicos. Todos somos falhos, alguns mais, alguns menos, alguns na sexualidade, outros na alimentação, outros na maledicência, outros na fofoca, outros no orgulho. Cada um de nós está lutando contra as suas próprias sombras, crescidas e mantidas ao longo das encarnações sucessivas. Ser médium não é ser missionário, não é ser um espírito evoluído, não é ser um espírito infalível, não é ser um espírito que apenas acerta. Equivocado a pessoa que atribui ao outro, seja um religioso, seja um médium, seja um escritor, seja um orador, o título de infabilidade só porque ele possui facilidade em expor um assunto, facilidade em escrever sobre um assunto, facilidade em interpretar um assunto, ou facilidade em captar o pensamento dos espíritos. Isso é pouco.
Eu posso ter tudo isso, mas não quer dizer que eu sou um espírito que não tenha o que corrigir, que não tenha o que melhorar. Eu vejo muito nas casas espíritas, eu sou médium há 10 anos, eu sou médium há 20 anos, então eu não preciso estudar, eu não preciso ler, eu não preciso ir numa palestra pública, eu não preciso ir num grupo de estudo. Para mim, que não represento nada e que não sou nada na ordem do dia, é um equívoco. Eu posso ser médium há 30 anos, há 40 anos, eu não sei tudo sobre mediunidade. E pelo contrário, só de eu achar que eu já sei e que eu não preciso de estudo, já pode ser um indício de uma auto-obsessão ou mesmo de uma obsessão. Cada dia que eu estudo, cada vez que eu leio, eu vejo o que eu não via, eu percebo o que eu não percebia. Como poderei dizer que logo sei tudo sobre mediunidade? Como posso dizer que sei tudo de espiritismo, sendo que estou diante da terceira revelação, com pouco mais de 160 anos de publicação das suas primeiras obras, e pouco sei do mundo espiritual, pouco sei do intercâmbio entre as dimensões, pouco sei da migração de um reino para o outro? Como poderei dizer que o que eu sei já é o suficiente? Conhecimento, ele nos dá a base e o norte para discernirmos o certo e o errado. E o trabalho na senda da caridade nos dá o material necessário para vacinarmos contra o nosso orgulho e contra o nosso egoísmo. É como dizia Chico Xavier, precisamos ser a feição de um pássaro, e todo pássaro possui 2 asas. Uma asa é a da intelectualidade, outra asa é a da moralidade. Se eu quero dar um voo pleno de equilíbrio, pleno de sabedoria, pleno de acertos, é necessário e obrigatório que eu desenvolva essas 2 asas. A da intelectualidade nós já desenvolvemos maravilhosamente bem, tanto individualmente como coletivamente, mas ainda precisamos dar mais atenção. Ainda precisamos ver com mais carinho a asa da moralidade, não para sairmos dessa existência um ser perfeito, não conseguiremos, mas para sairmos desta existência com menos chagas morais, com menos dívidas morais, com menos peso na consciência, o que tem levado a muitos espíritos estarem perturbados ao retornarem ao mundo espiritual. Lembrando que temos livre-arbítrio e o tempo quem faz somos nós. A espiritualidade respeita o nosso tempo, respeita o nosso livre-arbítrio, respeita o nosso poder de escolha e nos apoiam conforme as escolhas que estamos fazendo no nosso próprio dia a dia. Então, mediunidade é um alicerce que estamos tendo hoje a base de compreender neste intercâmbio com a espiritualidade amiga. Vamos dar uma pausa para os amigos da TV Mundo Maior, vamos para o intervalo e já retornaremos e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Eu deixo aqui o WhatsApp do programa, se você tiver interesse em entrar em contato comigo, o WhatsApp é 19 997 782794. Mande a sua mensagem, deixe o seu comentário ou mande o seu nome e a sua cidade para fazer parte da nossa lista de transmissão, passando assim a receber gratuitamente mensagens diárias falando dos nossos programas, dos nossos estudos, mensagens de consolo. Venha fazer parte da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz. Bem como te convido também a fazer parte da TV A Caminho da Luz. De terça a domingo, estamos realizando o Evangelho no Lar ao vivo. Às quartas, realizamos o Evangelho direto do CEPAC. Então, se você quiser participar conosco, é aqui no canal, de terça a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. E você é o meu convidado a estudar conosco o Evangelho, a abrir o seu lar para a espiritualidade amiga. E começou também o novo estudo do livro Ação e Reação, comigo e o meu pai. Todos que tiverem interesse de estudar, vai ao ar às quartas e às sextas, às 20h15. Se inscreva no canal, habilite as notificações e fique por dentro da nossa programação.
Continua Emmanuel sobre mediunidade. Antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda a inteligência médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. No livro dos médiuns e no decorrer de toda a obra de Kardec, ele menciona e comenta que todos somos médiuns. Muitas pessoas dizem assim, mas como é que eu sou médium? Sendo que eu não vejo, eu não ouço, eu não percebo os espíritos, eu nunca os senti, logo eu não posso ser médium. Aqui Emmanuel já nos dá uma definição interessante sobre mediunidade. Creio que quase todos nós, já experimentamos uma intuição. Falarmos algo para uma pessoa, perguntarmos algo, analisarmos um contexto e ver uma ideia fixa na nossa mente para que nós possamos naquele momento dizer. A intuição é a premissa da mediunidade. Allan Kardec, por exemplo, ele não era um médium ostensivo. Kardec não via os espíritos, Kardec não conversava diretamente com os espíritos, Kardec sempre utilizou as médiuns de variados grupos familiares para poder estabelecer o intercâmbio com a espiritualidade. Mas Kardec tinha aguçado uma mediunidade extraordinária que era da intuição. Ele não via, não ouvia, sentia, mas ele não dialogava. Mas ele tinha uma intuição fortíssima. Então a espiritualidade utilizava a sua intuição para mostrar a ele quando algum texto estava com equívoco, quando ele precisava melhorar determinada ideia, quando ele precisava dar continuidade a uma ideia. A espiritualidade sempre atenta. E usava como de Kardec? A sua intuição. Usava a sua extraordinária capacidade de perceber, de analisar. Hoje nós vamos para uma casa espírita, não damos espaço à intuição. Hoje as casas espíritas estão trabalhando tão maquinalmente, não pode isso, não pode aquilo, e tem que fazer aquilo outro, que nem sentimos a espiritualidade próxima. Não estou dizendo que não precisamos de disciplina. Não estou dizendo que não precisamos de uma organização. Pelo contrário, a organização e a disciplina preside uma boa atividade. Mas também precisamos colocar amor, afeto no meio da tarefa que estamos realizando. E permitir que a espiritualidade aproxime de cada um de nós. Seja em palavras, seja em intuição, seja em orientação. Então a inspiração, a intuição, são faculdades mediúnicas que pelo menos já experimentamos uma vez ao longo de nossa existência, não deixa de ser uma faculdade mediúnica. Continua Emmanuel, dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Olha que bonita essa parte quando Emmanuel nos fala a respeito. Existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, e todas desenvolvendo um papel na criação divina. Todos desenvolvendo um papel frente à grande oportunidade na evolução. Na criação de Deus, não existe espaço para o desperdício.
mesmo aquele companheiro que está na senda do mal, o mal pode ajudar o mal amanhã se tornar o bem. Eu tenho aprendido muito isso com André Luiz. No próprio livro Ação e Reação, em alguns momentos, Druso, Silas, disseram a ele: o mal é necessário. O mal é necessário para corrigir o próprio mal e se converter no bem. Não parece uma coisa estranha que extrapola a linha do que temos habitualmente a ver? Vamos amar, vamos praticar a caridade. Isso serve para um coração que minimamente está dando abertura ao homem novo. Mas isso não serve para aqueles espíritos que há muito tempo estão recalcitrantes na maldade e na perversidade. Não adianta eu chegar para um espírito que mata, para um espírito que tem prazer em ferir o próximo, e eu falar para ele de amor. Ele não sabe no vocabulário dele, espiritual, o que é o amor. Não adianta eu pegar um guerrilheiro, não adianta eu pegar um espírito maldoso e querer falar para ele de honestidade. Ele não sabe o que é e não saberá nessa existência. Se nós pegarmos esses chefes de facção criminosa, que manda matar, que manda perseguir, que invade, manda dar tiro em carro da polícia, manda dar tiro em helicóptero da polícia, igual vira e mexe vemos nos morros do Rio de Janeiro, não são pessoas que sabem o que é o amor, não. Não sabe. Não adianta a mãe chegar e falar: ô meu filho, você está no caminho errado. A esposa ou o filho chegar: vamos procurar um outro caminho, pai. Não sabe o que é isso, não. Às vezes nós temos aquela ideia de que todo mundo quer ajuda, todo mundo tem solução. Não, tem pessoas que vão continuar no resto dessa existência mandando matar, matando, atirando, introduzindo novas pessoas no vício das drogas, indo nessas festas e tacando porcaria na bebida dos outros. Você acha que é um coração inocente quem pega um Boa Noite Cinderela numa festa, ataca e abusa da mulher? Você acha que é uma pessoa que é bonzinho, que está agindo sem saber o que está fazendo? Será que a gente vai viver nesse romance das novelas e dos livros? Quanto tempo mais? O mundo que nós vivemos é um mundo, moralmente falando, muito baixo. Em 2000 anos, a gente só diminuiu o número de homicídios porque na maioria dos países vai preso, fica anos na cadeia, tem países que há pena de morte. A gente não melhorou porque se tornou bom. A gente melhorou porque senão as leis hoje estão firmes. Antes você matava, ninguém via. Hoje todo mundo tem um celular na mão, qualquer um pode fazer uma filmagem, qualquer um pode gravar um áudio, qualquer um pode usar isso contra os outros. E mesmo assim nós vemos ainda execução, chacina, perseguição. Então o mundo não é evoluído. Moralmente falando, é muito baixo o comportamento do homem em sociedade. Briga-se, mata-se em campo de futebol. Briga-se, mata-se em atos políticos. Briga-se, mata por oposição à religião alheia. Filhos deixam de ir na casa do pai porque não sabem parar determinados assuntos que não vale a pena falar com o outro. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, como diz Emmanuel aqui, tem de tudo. Existem espíritos, desde um Chico Xavier, no mesmo século passado, como Mussolini, como Hitler. Tivemos um Nelson Mandela, tivemos uma Mahatma Gandhi, tivemos uma Irmã Dulce, um levantando o hospital, o outro promovendo a paz da Índia, e dois infelizes na Alemanha e na Itália querendo a raça pura, há menos de 100 anos atrás. Exterminando judeus, querendo homens e mulheres loirinhos, com os olhos claros, com a pele branquinha, sem deformidade física. Isso é normal? É normal nós termos essa visão pelo próximo?
É normal há menos de 100 anos atrás mandarmos pessoas para um campo de concentração, sendo que a maioria dali, a esmagadora maioria, eram inocentes, pelo menos do ponto de vista daquela existência? Fazer os experimentos que fizeram? Então nós precisamos refletir que esse plano, sem vigilância e sem oração, é muito difícil vencer. Se fazendo prece, fazendo evangelho, procurando nutrir bons pensamentos já é uma luta, imagina o que o mundão nos oferece. Então, mediunidade. Mediunidade, o contorno que eu darei à minha mediunidade está em minhas mãos. Se eu vou ser um bom médium ou não, se eu vou ser um médium na mão dos bons espíritos ou dos espíritos zombeteiros, a escolha é minha. Não é dos espíritos, não é dos outros. Então, mediunidade é um assunto sério. Continuaremos no próximo estudo, no próximo vídeo, a vermos o que o Emmanuel concluirá neste capítulo. Eu convido a todos a, na próxima semana, podermos estudar novamente. E se você quiser estudar os vídeos anteriores, todos estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Vai na playlist do estudo do livro Roteiro e ali você poderá acompanhar desde o prefácio de Emmanuel até o presente momento. Rogo a Jesus que nos ampare, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê muita paz, muita luz e na próxima semana nos encontraremos dando continuidade ao nosso estudo. Votos de muita paz e de muita luz.